vamos falar sobre milho e soja, lá diretamente de Ipiranga do Norte. Eu vou conversar com a Karine Souza, que é presidente do Sindicato Rural lá do município, e vai contar um pouquinho para a gente, então, sobre como que foi o transcorrer da safra de soja por lá e como que está sendo o desenvolvimento do milho. Karine, você já está por aí? Já estou. Está me ouvindo? Opa, com certeza. Karine, seja muito bem-vinda aqui com a gente no Notícias Agrícolas, no Bom Dia Agri Show. E vamos contar um pouquinho, então, sobre como que está a situação por aí. Mas vamos começar falando sobre a soja, Karine. Eu queria saber como que foi o transcorrer, então, da cultura da soja aí em Ipiranga do Norte. Bem, a gente teve médias de colheita de soja, aproximadamente 62, 65 sacas de soja. Tudo transcorreu normalmente na época, o preço estava bom até março, né? Depois até a chuva transcorreu tudo bem, plantio do milho foi esperado dentro da janela também. Certo. E aí, Karine, com essa questão do preço que você trouxe, né, que você falou, a questão da venda, né? Tinha produtores já com contratos fechados? Como que ficou a questão da negociação? Ou o produtor só travou ali aquele mínimo para fazer o custeio? Então, os contratos foram todos cumpridos, né? E só que o produtor sempre fica os últimos grãos para vender mais depois, ficar esperando um preço futuro melhor. Então, esse produtor que está com o soja ainda para vender, né? Aqui estamos com a soja em R$ 105 a saca, está muito baixo. Então, a maioria dos produtores que travou na época ainda está para vender o grão. Certo. E aí, dessa maneira agora, então, já que esses grãos ainda não foram vendidos na sua totalidade, ou pelo menos uma boa parte deles, como que fica a expectativa para o armazenamento, Karine, quando começar a colheita do milho? Segundo informações que a gente tem aqui do município, a soja ainda está dentro dos armazéns gerais, e está saindo lentamente. Então, ele está ainda dentro dos armazéns porque os produtores não estão vendendo. Até as trades estão ligando e estão querendo vender, eles estão querendo limpar. Porém, o produtor ainda está aguardando uma melhora do preço do soja. Certo. Aí, Karine, nesse aguardo, né? Agora a gente vira a chave e fala do desenvolvimento do milho. Como que a gente está, então, nesse estágio, já que você falou que foi plantado dentro da janela, esse milho ele está se desenvolvendo bem, o clima ele está contribuindo para que esse milho tenha esse bom desenvolvimento? Então, semana passada a gente se reuniu com alguns nossos associados do Sindicato de Produtores e a gente não tem relato de nenhuma assim anomalia ou pouca cigarrinha. Então, está se desenvolvendo bem, dentro do esperado. Só que tem variedades que têm um ciclo menor e outros com um ciclo um pouco maior. Talvez esse milho plantado com um ciclo maior, talvez ele sinta um pouco das chuvas. As chuvas aqui até dia 1º de maio choveu em alguns locais do município, né? E também tem aquele produtor que talvez não colocou tanto fertilizante na terra para o milho, né? Outros colocaram mais. Então, a nossa expectativa de média ainda tem que aguardar o final da colheita, que é final de julho, né? Para estar vendo qual que é a média geral da colheita do milho. Certo. Mas tem alguma pressão, assim, por pragas ou doenças? Esse milho, ele está ali o produtor está tendo que fazer algum manejo, né, de maneira mais específica para alguma dessas questões, Karine, ou não? Está tudo correndo muito bonito aí, né? Tudo verdinho. Está tudo certo no momento, eles estão terminando as últimas aplicações de fungicidas, agora que o milho já está bem em estágio avançado de altura, então os defensivos e fungicidas são aplicados de avião já. Está tudo dentro do esperado. O nosso problema aqui é preço de soja e preço do milho, né? Que é a esperança do produtor rural. Certo. Não temos ainda a expectativa de produtividade para o milho nesta safrinha, mas só para a gente ter uma ideia, Karine, já que a gente sabe que está se desenvolvendo tudo bem até o momento, quanto que foi a média de produtividade em sacas por hectare do milho na safrinha anterior, para a gente ter uma ideia, então, do que esperar, né? Em 2022, a gente fechou a média aqui no município de 125, 130 sacos de milho por hectare.
temos esse ano um problema que a gente tem uma defasagem de armazenamento de grãos aqui. Segundo a fonte do IMEA, que me passou aqui um levantamento, nosso município possui uma defasagem de 1 milhão de toneladas. Nesse último ano, vários produtores estão instalando em suas propriedades os armazéns. Isso até desafoga as trades. Porém, como eu já mencionei, a soja ainda está dentro dos armazéns gerais, das trades, e isso, para estar recebendo esse milho, vai dificultar, vai dar fila, vai faltar caminhão nas lavouras. E aí, pensando nisso, Karine, né, nesse gargalo que é a questão do armazenamento, que é a questão logística, o produtor, ele vai optar pelo silo bag, a gente sabe que a colheita vai, então, se estender, vai terminar lá, então, para julho. Quando chegar lá em julho, o que o produtor já tem que estar preparado para fazer para não ficar com a maior quantidade do milho ali a céu aberto? A gente já está orientando os nossos associados que se equipem com o silo bag, porque até a gente teve informações que está difícil a compra. Estamos em maio, né? Provavelmente o silo bag vai ser utilizado fim de junho ou julho, mas está até difícil para estar comprando. As empresas que fabricam estão com a alta demanda, né? Então a gente alerta os nossos associados e produtores rurais que se preparem com silo bag, com locais para estar colocando esse milho em excesso. Certo. E, Karine, pensando nessa questão, você falou de dois pontos problemáticos, né? Que um deles é essa questão da armazenagem, já que a soja está ali paradinha nos silos, né? E aí a gente vai ter essa colheita do milho, né? Que vai finalizar em julho. Deve ser se tudo permitir, né? Se tudo correr dentro dos conformes, deve ser uma safrinha boa aí para vocês. E o outro ponto você falou do preço. Eu queria que você pudesse traçar para a gente um comparativo dos custos de produção para a implantação da lavoura, tanto de soja quanto a do milho safrinha, e esses preços atuais de venda. A gente sabe que houve um custo de produção bastante elevado, mas a gente consegue mensurar, né, quantos por cento existe de diferença entre o custo para a implantação da soja e do milho e os atuais preços de venda? Bem, ano passado, os fertilizantes do soja estavam bastante elevados os preços, né? E com essa queda brusca do preço da soja, então não sei se vai fechar a conta aqui, não sei se vai fechar a conta, porque sim, foram feitos investimentos para estar colhendo com uma expectativa de preço. Já agora, já baixou, né, o preço da saca do soja, o milho também não é o que está dentro do esperado. Certo. Karine, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vinda para trazer, portanto, tudo que está acontecendo aí nos cultivos plantados em Ipiranga do Norte, aí no Mato Grosso. Certo, muito obrigada. É um prazer estar com vocês. Tá, então, pessoal, estivemos com a Karine Souza, que é presidente do Sindicato Rural de Ipiranga do Norte, trazendo as informações para a gente, tanto da soja, né, que já foi colhida, só que está ali armazenada, portanto, nos silos, nas tradings, em Ipiranga do Norte, e como que está o transcorrer agora do cultivo do milho safrinha, e o que ela traz para a gente de dois pontos chave dessas informações que estão, né, do que está ocorrendo, né, da realidade de Ipiranga do Norte. A questão de preço baixo, tanto para a venda da soja quanto para a comercialização do milho safrinha, e a questão do armazenamento. E um acaba atrapalhando o outro. Por quê? A Karine explica para a gente que com essa queda brusca nos preços da soja, o produtor ele está sentado ali em cima do produto, não está vendendo. Esse produto, essa soja, ela está ali ocupando os espaços, né, tanto nos silos das propriedades, quem tem, né, o armazenamento nas propriedades ou nas tradings, ou seja, quando o milho safrinha ele for colhido, provavelmente não vai ter espaço para a totalidade dessa safrinha que vai terminar de ser colhida lá para julho. Ou seja, o que vai acontecer? O produtor ele vai ter que investir em silo bag, e a Karine disse, inclusive, que já existe uma orientação para os produtores rurais lá de Ipiranga do Norte, para que eles já se antecipem na compra do silo bag, para não chegar lá na boca da colheita e faltar, ou o preço ficar muito caro desse silo bag. E para que não fique muita parte, né, uma parcela muito grande desse milho safrinha a céu aberto. Então, é essa realidade que a gente tem, preços baixos, dificuldade de armazenamento, um problema, inclusive, que a Karine já se antecipou,
da questão logística também, que ela não trouxe uma expectativa ainda de números da média de produtividade esperada para o milho safrinha, porque ainda é um pouco cedo, mas o clima está ajudando, deve ser uma safrinha boa, ou seja, também vai ter uma questão logística, vai ter fila para carregar esses grãos, portanto, existe esse contexto em Ipiranga do Norte.